Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, estamos prontos para mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas e hoje nós vamos tratar a 11ª lição do nosso curso sobre a Psicologia Espírita de Joana de Ângeles. E hoje nós vamos tratar sobre um assunto dentro desse contexto de Psicologia Espírita chamado complexos, né? Pois muito bem, esse desenho que está aparecendo aí mostra bem o que é a psique. Aqui estou olhando esse lado da psique, não um lado espírita, mas a estrutura mesmo. Como nós podemos ver, em cima está escrito outer world, quer dizer, o mundo externo, o mundo aí fora. E lá embaixo está escrito inner world, né? O mundo, vamos dizer assim, interior. Veja você que no centro da psique está o self. O que é o self? É o Deus em nós. É a nossa luta automática para ser melhor, a nossa luta automática quando escutamos, quando lemos sobre os ensinos de Jesus, nos leva a um recolhimento, nos leva a pensar, poxa, eu preciso vivenciar esses ensinos. E veja que para cima nós temos a consciência, onde o ego é o chefe. E na consciência existe uma estrutura chamada persona, que nos identifica com o mundo externo. Se você olhar para baixo, você vai ver agora o inconsciente profundo, e ali eu tenho as sombras, que está escrito em inglês shadow, porque esse desenhinho eu baixei, né, de um local onde estava escrito em inglês. Pois é, e dentro desse shadow, que é o quê? É uma estrutura psíquica que nós vamos ver, né? Existe o ânima, ânimos e uma série de modelos que cada um de nós temos dentro de nós no nosso inconsciente profundo. Pois é, e existe um modelo, né, um arquétipo, vamos falar assim, existe um arquétipo chamado os complexos, né? O complexo, ele é um amontoado de emoções, porque todos nós somos complexados, de um jeito ou de outro. Todos nós temos uma pitadinha de complexo. O complexo esse, talvez adquirido nessa vida por uma situação, mas que tem uma carga que vem de outras encarnações, que está lá no fundo do nosso inconsciente profundo. Aí nós escrevemos ali, os complexos são o caminho que nos permite chegar ao inconsciente. Quando eu manifesto algum tipo de complexo, e se um terapeuta for estudar esses meus complexos, ele vai conseguindo, devagarzinho, chegando ao meu inconsciente, e lá retirar um monte de coisa lá de dentro, coisas que precisam vir à tona. Isso é uma coisa que Joana nos ensina. Há uma série de coisas que estão no nosso inconsciente, principalmente as nossas sombras, que a única forma de nós resolvermos é, primeiro, aceitarmos que ela existe e trazer ela para o consciente para que seja trabalhado. Senão, vai permanecer lá e vai acumulando mais problemas. Os complexos são agrupamentos de conteúdos psíquicos carregados de emoções. Quanto maiores são as emoções e o campo de associação, mais forte é o complexo. O complexo contém o poder impulsionador da vida psíquica. Eu tenho complexo de ser alto, eu tenho complexo de ser baixo, eu tenho complexo de ser gordo, eu tenho complexo de ser magro. Eu tenho complexo de não ser capaz, eu tenho complexo que eu acho... Sabe, nós temos uma infinidade de formas, de expressões de complexo. E eles fazem parte do nosso... Olha lá, o complexo é neutro, não é nem positivo nem negativo. Ele só vai acumular a experiência que tivemos, ele forma um núcleo de energético. Imagine um campo de força, uma pessoa que acumula, por exemplo, experiência de perda desde a infância, de abandono.
vai gerando muitas sacolas de perdas. Lá na infância houve uma perda, e essa perda não foi trabalhada. Ela vai na fase adulta se manifestar como um complexo, que com o trabalho devido pode se eliminar. Eu vou contar uma historinha aqui sobre complexo, minha particular, acho que vai dar para entender bem. Quando moleque, eu jogava bola e jogava no gol. E eu jogava bem, modéstia à parte, eu jogava bem. Apesar de não ter a altura como um goleiro, né? Que normalmente um goleiro tem 1,85m, 1,80m, 1,90m, e eu tenho lá meus 1,74m. Mas eu jogava no gol. E eu jogava bem, eu fui num time grande fazer teste para ver se eu podia, eu tinha 15, 16 anos. Chegou lá, numa fila de garotos, chegou minha vez, o rapaz falou, você joga em que posição? Eu falei, eu jogo de goleiro. Goleiro? Com essa altura? Vai embora para casa. Próximo. E eu fui embora para casa. A partir daquela data eu nunca esqueço. Eu fiquei muitos anos com um complexo de altura. Sabe aquela coisa de você falar, nossa, será que eu consigo pegar aquilo em cima do armário? Eu não tenho altura para pegar aquilo em cima do armário. Eu acho que eu vou ter que pegar um banquinho para poder pegar. E aquilo foi indo. E, não sei, hoje eu já não tenho mais essa preocupação. Mas durante muito tempo eu tive. Tudo bem que na próxima encarnação eu vou falar para o pessoal, eu volto lá para a Terra, mas eu quero 10 centímetros mais alto de altura, não quero, mas está tudo certo. Ai, meu Deus, os complexos são um agrupamento composto de emoções, de afeto, e começa a se formar na infância. Isso é fato. Tudo vai começar lá. Por isso, os pais precisam ter vamos dizer assim, uma preocupação na forma de conversar com seus filhos, de acertar com seus filhos, de ensinar. Não estou dizendo que os pais têm que cortar aquela condição de ensinar de forma firme, não é isso. Ou então deixar de para lá, não, de forma alguma. Mas nós temos que saber trabalhar as palavras, e não é fácil. Eu sou pai e olho para trás e vi uma infinidade de erros que eu cometi. Paciência, naquela época era aquilo que eu sabia fazer, e assim foi feito. Então, mas em compensação também sei de uma série de valores que eu coloquei que foram muito positivos na vida deles. Pois é, então nós vamos percebendo que a vida é um contínuo de aprendizagem, começando da infância e até o último dia em que nós estivermos aqui nesse planeta. Vamos estar sempre aprendendo. Todo mundo tem complexos, eles são pontos focais ou nodais da vida psíquica, que não deve faltar, pois de outra maneira a atividade psíquica chegaria a uma paralisação fatal. Eles tornam-se patológicos apenas quando pensamos não possuí-los, porque é então que eles nos possuem. Então, na medida em que eu tenho essa consciência, puxa, isso aqui, aquilo outro, eu vou aprendendo a lidar com eles. E essa aprendizagem é um fator positivo de lidar com a minha psique. Por quê? Porque somos espíritos eternos. Estamos nesta vida para aprender, para distribuir afeto, para aumentar a nossa ligação com outros espíritos, para viver intensamente essas experiências da vida. E essas experiências acabam provocando algumas coisas que precisam ter trabalhado. Talvez essas coisas foram provocadas em vidas anteriores. E agora estamos tendo uma nova oportunidade para essas correções. Ser complexado não é ruim. Olha só, é um problema quando achamos que não temos complexo. Ele tem vida autônoma, ele tem força e todo o conteúdo psíquico de toda uma existência. Ele age por conta própria, até mesmo quando eu não tenho vontade. Aquela peça no armário, talvez eu até alcançasse ela, mas automaticamente eu vou pegar um banquinho para colocar lá, para subir, para pegar a peça em cima do armário.
porque na minha concepção eu não tenho altura para pegar. Então vamos começar a pensar um pouco mais, começar a refletir um pouco mais. Por isso que tudo isso é um aprendizado. A Joana vai nos dizer o seguinte: os complexos interferem nas intenções de vontade e perturbam a performance consciente. Eles aparecem e desaparecem de acordo com as suas próprias leis. Numa palavra, os complexos se comportam como seres independentes em nossas vidas. Percebe, pessoal, como nós somos seres profundos? Como nós somos, não somos uma coisa assim tão simples como se possa parecer. Se você estudar um pouquinho de fisiologia, você vai ver que a estrutura do corpo é algo extraordinário. Se você estudar um pouquinho de neurociência, vai ver que o teu cérebro é uma máquina extraordinária. E veja, eu só estou falando do mundo físico. Quando você começa a adentrar o mundo psíquico, e você vai ver um outro universo de situações de material que faz parte de nós. E vamos chegar no ponto mais alto, pouco explorado ainda mesmo por aqueles que trabalham o contexto espiritual, que é o espírito. Muito pouco a gente sabe do espírito, só sabemos que somos espíritos. Somos um espírito vivenciando uma experiência aqui na vida física. E tudo que está acontecendo aqui conosco, cada um de nós, são material de conhecimento, de vivência moral, de aprendizado, de estruturas psíquicas que está sendo armazenado em nós mesmos, ou seja, no nosso eu profundo, que é o espírito. Se o complexo é tocado, reagimos de forma exageradamente emocional, demonstrando uma super-reação. Isso acontece, né? Se eu tenho um complexo de inferioridade, eu vou ter imediato um reflexo de tentar me defender, porque eu não sei aquilo, eu não consigo aquilo. Então eu vou reagir perante uma situação. Esse conflito que permanece adormecido assume o comando da personalidade, produzindo dificuldades no paciente para conseguir um edificante relacionamento entre o ego e o self, a prejuízo dos anelos superiores do pensamento. Porque o ego, que controla a consciência, e o self, que controla toda a psique, consequente, todo o nosso espírito. Mas, para muitos, o self se limita ao inconsciente profundo, é assim que o ego pensa? Não, eles vão entrar em conflito. Porque o ego busca a satisfação pessoal e o self busca a realização profunda da alma. Não, repito aquilo que eu falei nas primeiras aulas, o ego não é errado. O ego precisa existir para dar equilíbrio para a consciência. O ego é que vai decidir, é o ego que vai dizer assim, como é seu nome? Você vai dizer fulano de tal. Eu sou fulano de tal. É o ego que vai proporcionar no futuro uma individualização, ser um indivíduo pleno como devemos ser. Durante muito tempo, vocês vão ver isso no dia a dia aí nas redes sociais, o jovem, ele vê que um determinado artista fez alguma coisa no cabelo, ele faz também. Ele vê que um determinado artista colocou uma roupa de um jeito, ele vai e compra uma roupa igual. Ele ainda espelha a sua forma de ser no outro. Mas o objetivo, um dos grandes objetivos para que nós sejamos plenos e equilibrados, é a busca de nossa individuação. Nós temos nós, como nós falamos na aula passada, nós não temos que ir com a boiada, de forma alguma. Nós temos que ver o que é bom, o que é certo para nós e seguirmos esse caminho. Preferencialmente que esse caminho seja baseado nos ensinos de Jesus, porque aí nós estaríamos caminhando de uma forma desequilibrada.
O grande desafio da existência humana está na capacidade de explorar esse mundo desconhecido, dele retirando todos os potenciais que possam produzir felicidade e autoconhecimento. Complexo é um conceito que nasceu na psicologia analítica, constituindo um conjunto de pensamentos, ideias e crenças carregados de emoções. Falamos isso no começo. E Joana termina. Portador de uma carga energética substancial, estrutura-se como entidade autônoma, quando ativada por causa de situações internas e externas, como um trauma, um choque emocional ou um conflito moral. Esse pode dominar o ego e assim dominando a forma da pessoa ser e estar. Por isso, as palavras de Jesus continuam firme e forte. Conheça-te a ti mesmo. Estude o que você é. Veja as suas limitações. Veja as suas conquistas. Nós temos que estar aprendendo de nós mesmos o tempo todo. Nós temos que estar num processo de meditação, não obrigatoriamente sentar no alto do cume de uma montanha e ficar meditando. Não é isso. Mas podemos meditar em momentos ao longo do nosso dia, em situações que nós possamos pensar um pouquinho o que somos, quais os nossos objetivos. Esses objetivos são objetivos éticos? Não, então vamos deixar de lado. São, então vamos reafirmá-los. Então, veja vocês que o complexo não é o vilão da história, ele é um personagem dentro da nossa estrutura psíquica. É isso aí, pessoal. Espero vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado por acompanhar o nosso programa, o nosso trabalho, e fiquem todos na paz do Mestre Jesus. Você assistiu o programa Espiritismo em Nossas Vidas, com Wagner Ideale. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.